primeiro ponto que eu destaco a Ludmila Kandal, nossa âncora de esportes, que trabalhou com a gente nessa reportagem, foi a longa estrada que ele teve, né, Lud? Eu não sei se é o basquete que permite que jogadores durem tanto tempo assim, a quadra é menor, eu não sei o que é, mas é incrível como ele conseguiu manter qualidade, dinamismo, força em 3 décadas de basquete. Alto nível. Altíssimo. 5 Olimpíadas e uma vida toda dedicada ao esporte, uma vida toda dedicada ao basquete. Então, isso já faz a gente ter essa dimensão do tamanho que ele tem para a história desse esporte, o tamanho que ele tem para o esporte brasileiro. Então, a gente vai tentar resumir aqui esses feitos da carreira dele, aquilo que ele conquistou em quadra. Vamos começar trazendo aqui logo no início, porque com 20 anos, super jovem, ele fez parte da seleção brasileira que conquistou a medalha de bronze no Mundial, que foi lá nas Filipinas. E aí, ele, super jovem, foi eleito, né, para a seleção do campeonato e foi o 5º maior pontuador. Ele tinha uma média de 19 pontos por torneio. 20 anos de idade. Quem é que com 20 anos de idade já apresenta um nível? Já está nesse nível de basquete. Disputando o Mundial. E conquistou uma medalha de bronze. Totalmente. Isso é muito interessante. Aí vem o ano de 79, já o ano seguinte, jogando pelo Clube Sírio, aqui de São Paulo, Oscar foi campeão do Mundial de Clubes organizado pela Federação Internacional do Basquete. Foi a primeira vez que um clube brasileiro ganhou esse título e na última rodada contra o Bósnia Sarajevo, da antiga Iugoslávia, que era uma potência do basquete mundial, Oscar marcou 42 pontos. Aqui a gente já percebe a mão santa que havia naquele jovem jogador. Que a gente já percebe o destaque maior dele. A gente trouxe as imagens nesse material dele no Sírio, né? A potência que era o leste europeu naquela época do basquete, né? Que protagonizava entre os melhores ali, entre Estados Unidos, enfim, a própria União Soviética e também o leste europeu. Aqui você já tinha um jovem brasileiro que já se destacava e que já comandava o Sírio, né? E aí aqui a gente vai avançando um pouco na história dele e enquanto mais ele treina e mais os anos passam, melhor ele vai ficando. E aí, em 1984, tem talvez a coisa mais simbólica que ele fez pelo Brasil e pela seleção brasileira, que vai além de ganhar a medalha em PAN, que vai além de fazer muitas cestas, que é o escolher ficar, porque depois dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ele foi escolhido pelo Nets, né, no draft da NBA. New Jersey Nets. Isso, pelo New Jersey Nets, em 84. E é que o draft, né, só para a gente pontuar, que seleciona os jogadores para a NBA, né, para a maior liga de basquete do mundo. Ele treinou uma semana nos Estados Unidos, participou de amistosos, mas como ele bem destacou naquele material que a gente trouxe, que ele fala no CNN Sports SA, ele não assina o contrato com o time americano. Por quê? Porque, na época, os Jogos Olímpicos não aceitavam que os atletas profissionais, né, participassem de competições e de ligas como a NBA. Ou seja, se ele aceitasse jogar na NBA, ele não poderia mais representar a seleção brasileira. E aí o nível dele, o talento dele, o treino dele já chamou a atenção de um time como o Nets e ele diz, não, eu quero continuar servindo a seleção brasileira. Isso aconteceu em 84. Sorte nossa, porque aí vem 1987 e Oscar comandou a nossa seleção na conquista do título do torneio de basquete dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Naquela decisão, o Brasil conseguiu um feito histórico, que foi vencer a seleção americana em solo americano, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu não lembro em quanto tempo, era uma dezena de jogos, ou dezenas de jogos, que os americanos não perdiam, a seleção americana de basquete não perdia uma partida sequer para uma seleção estrangeira. E aí, comandada por Oscar, eles conseguem um feito desse tamanho em solo americano. Que eu acho que isso que é o que mais representa. O Oscar tem várias histórias desse jogo, quanto ele se cobrou, o quanto eles viraram uma celebridade depois, parou o shopping e tudo mais. Aqui talvez o jogo mais emblemático da seleção brasileira masculina de basquete. E ele fala que é o momento mais bonito da vida dele. Ele fala isso, inclusive, nessa entrevista que o Oscar deu aqui na CNN Brasil, para o Esportes SA, com João Vitor Xavier apresentando esse programa. E a gente vai relembrar alguns momentos ao longo dessa edição do CNN Prime Time, alguns momentos daquela entrevista. Um Oscar
como sempre, solto, alegre, leve, mas lembrando de todos esses momentos. E aí a gente faz questão de pontuar essas paradas aqui na vida desse craque. Márcio, e muito cativante, é o que mais vou me lembrar dele nessa entrevista e nessa visita que ele fez aqui aos estúdios da CNN Brasil em São Paulo. Mas vamos seguir aqui nessa história, porque treino dá resultado, né? Em 1988, ele foi o cestinha dos Jogos Olímpicos em Seul. Foi a edição de jogos que ele mais se aproximou de conquistar uma medalha. Nas quartas de final, contra a fortíssima União Soviética, ele errou um arremesso nos segundos finais que poderia deixar o Brasil bem perto da vitória. Esse é um lance que ele sempre fala, que ele sempre relembra, que ele sempre, de certa forma, se cobra, porque treinou muito para isso, mas faz parte do esporte. A gente imagina que um atleta do nível do Oscar sempre vai ter esse nível de cobrança elevado também. Por que que eu errei aquela cesta? Por que que eu não fiz aquele ponto? Sempre se lamentando, ainda mais num caso de derrota, e numa Olimpíada a gente entende isso. Meio que esquecendo tudo que ele fez. E é isso que é incrível. E por isso que o basquete tem muito isso, né, Márcio? Porque você decide em uma cesta, claro, em um arremesso, em um minuto, em um ponto. Então, talvez aí a magia desse esporte fique nesse detalhe, que daquela vez ele não conseguiu, mas que o abriu portas para treinar ainda mais. E nessa questão de treinar muito, a gente está falando que ele é um monsanto e a gente vai repetir isso aqui o tempo todo, mas a importância do treinamento, ele mesmo brincava com isso, né? Monsanto é coisa nenhuma, eu treino. Eu me dedico a treinar para na quadra fazer bonito. E aí veio um símbolo desse esforço todo em 1994, quando Oscar se tornou o maior pontuador da história do basquete no mundo, quando atingiu 46.725 pontos. Ele jogou mais 9 anos. Mais 9 anos marcando no mesmo nível. E aí terminou a carreira com quase 50 mil pontos. Foram 49.737 pontos. E aí esse recorde durou até 2024. E foi quebrado por LeBron James. Ninguém mais, ninguém menos. Nada mais, nada menos que LeBron James. Mas aí tem que acertar muita cesta de 3, né, Márcio? Para fazer quase 50 mil pontos na carreira. E agora a gente segue aqui porque Oscar... 5 participações olímpicas. Não consigo me lembrar ninguém assim que participou tanto de Olimpíadas. E a gente sabe como que é o ciclo olímpico, a preparação olímpica, né? E como isso exige do atleta. Então, em 96 ele faz a sua última participação. O Brasil teve a melhor colocação, ficou em 5º lugar, mas deve ser um recordista aí em participações olímpicas, ele que tanto defendeu a camisa do Brasil. Até que chegou o ano de 2003, quando Oscar marca uma despedida. Ele decidiu se aposentar do basquete. Ele tinha 45 anos em 2003. Ele já tinha se despedido da seleção brasileira, continuava jogando e aí em 2003 ele já jogava pelo Flamengo, quando então ele decidiu pendurar. O que se pendura no basquete? Não é a chuteira? Seu tênis ali. Seu tênis e separar a bola. E assim ele consegue alcançar um nível elevadíssimo na história do basquete mundial. Ele chegou a jogar... um dos últimos feitos dele foi conseguir jogar ao lado do filho, Felipe, que depois decidiu não seguir carreira no basquete e se tornou sociólogo e filmmaker. Alguma mágoa disso, Lud? O quê? Do filho não seguir a carreira do pai? Acho que não, porque o Felipe segue no esporte, ele é super maratonista, enfim, ainda continua, a família toda muito ligada no esporte, né? O sobrinho campeão olímpico na Rio 2016. Sim. Então, vôlei. De vôlei de praia. E o Felipe segue praticando esporte, levando a carreira do pai, assim, levando o legado do pai, né? Aí na corrida. Fez um post muito bonito hoje também. Sim, a gente vai lembrar daqui a pouco isso também. Exato. E aqui o tempo vai passando, ele já estava aposentado. E, Márcio, outra coisa que eu queria destacar depois da aposentadoria dele, o Oscar sempre falando muito de basquete, usando o espaço que ele tinha na TV, a fama que ele tinha, a presença nas redes sociais, nas palestras, e seguir nessa missão, vou chamar assim, de continuar popularizando o esporte, né? Fora ali, já não atuando mais. Em 2010, ele foi eleito para participar do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete, a FIBA. Claro, ele sabe a responsabilidade que ele tem e ele sabe como é que funciona essa questão de renovação, de continuidade, e ele sabe que ele era inspiração.
E ele precisava sempre se manter aparecendo em vídeo, lembrando a história, lembrando essa rotina de vitórias aqui, para inspirar novos jogadores, inspirar gente nova que fizesse a renovação, novos Oscares que fossem surgindo no nosso basquete. Márcio, e ele era ativamente... cobrava isso, ele era ativamente, ele cobrava essas novas gerações, Sim. Ele falava, eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele, aqui no corredor da CNN Brasil, que ele falava, é inadmissível você ter somente um brasileiro disputando a NBA hoje, a maior liga de basquete do mundo, que ainda à época era o Gui Santos, segue sendo só o Gui Santos, no Golden State, então acho que ele sabia da importância do esporte, Sim. do quanto o basquete brasileiro carecia de novos ídolos, carecia de uma geração vencedora e falava muito para esses jovens, joguem, pratiquem, treinem, queiram vencer. Até que chega 2013 e aí eu acho que é a coroação, ainda mais falando de basquete, na terra do basquete, Estados Unidos, quando o Oscar entrou no Hall da Fama do basquete americano, que reúne as principais lendas da NBA. Claro, é muito bacana entrar no Hall da Fama da FIBA, a Federação Internacional de Basquete, mas a NBA tem um algo especial nesse esporte. E quando ele se nega a entrar na NBA, pode-se pensar, fechou as portas para o Hall da Fama. Por mais craque que seja, sem jogar na NBA, como é que você entra no Hall da Fama da NBA? E entra. Porque transcende só a figura do esporte, né? E a gente está falando da maior liga de basquete do mundo. A gente vai relembrar daqui a pouco, né, o discurso dele, mas acho que foi um dos momentos mais bonitos que o esporte brasileiro produziu. Aquele discurso e a maneira como ele se porta ali, né? Você vê um brasileiro chegar onde ele chegou, trazendo o que ele traz, representando o que ele representa para o esporte. Então, acho que que bom que em vida ele conseguiu receber todas essas homenagens também, né, Sem Márcio? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A Ludmila Kandal vai continuar com a gente ao longo de toda essa edição do CNN Prime Time para contar essas histórias e principalmente esse dia que ele veio aqui na nossa redação da CNN Brasil. Ele gravou o Esportes SA. Como eu já falei, a gente vai exibir um trechinho desse programa muito emocionante e, claro, relembrar essa convivência rápida, mas que eu sei que foi muito marcante para a Ludmila, como ela já contou para a gente aqui. Obrigado, Lud. Obrigada, Márcio. O Oscar Schmidt colecionou recordes durante toda a carreira. A gente foi vendo essa linha do tempo, mas a gente traz alguns destaques dele em participações olímpicas. Então, relembrando o que a gente já mostrou aqui, mas num quadro para consolidar e deixar marcado para a história o que foi Oscar Schmidt para essa competição que é a mais importante. Foram 5 participações olímpicas, 1.093 pontos marcados e por 3 Olimpíadas ele foi o cestinha. Isso é outro recorde que a gente tem que reconhecer, a gente tem que destacar e não podemos esquecer. Mas há outros recordes de Oscar Schmidt durante a carreira. Segundo maior jogador com pontuação na história do basquete mundial, 49.737, como eu já falei ali. Foi o jogador, ele só foi ultrapassado pelo LeBron James em 2024, como a Lud bem lembrou. Foi o jogador com mais pontos na seleção brasileira de basquete, 7.693. Mais pontos totais em campeonatos mundiais, 893. E mais pontos por um jogo nas Olimpíadas, 55 pontos contra a Espanha, isso em 1988.